nome é Efraim. Nasci dia 19 de julho de 1989. Nasci para profetizar, para levar a palavra de Deus. Meu irmão, nesse momento vou contar uma história verdadeira. Depois de uma apresentação, um jovem nos procurou para contar a sua história. Eu vou pegar essa história e vou juntar com uma outra, lá do complexo do Alemão, do Comando Vermelho, que o filho deixou uma carta para contar a sua história. Ele vivia com os seus avós, o seu vovô era diácono de igreja, mas todos os dias, depois de chegar em casa, depois da celebração do amor, chegava em casa e batia na sua mãe, batia na sua avó. E um dia, quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu encontrei o meu vovô diácono batendo na minha avó. E ele olhou pra minha cara, olhou pra cara da minha mãe e disse assim pra ela, ó, eu vou morrer, mas a senhora vai morrer antes que eu, e eu vou estar lá no seu enterro pra cuspir em cima do seu caixão. Quando eu tinha 17 anos, meu irmão, minha mãe morreu. E tava lá o vovô diácono carregando o seu caixão. Quando bem na hora de colocar no túmulo, ele olhou pra mim, olhou pro e falou assim, eu não falei que você ia morrer antes de mim, eu ia cuspir no seu caixão? Depois disso eu fui viver com uma amiga da minha mãe. Essa amiga só, a minha mãe falou assim, que minha mãe tinha falado pra ela cuidar de mim. Então ela falou assim, não precisa ficar preocupado não, eu vou arrumar um emprego pra você, eu vou arrumar um emprego numa televisão. E eu pensei assim, né? Pô, se no mundo por aí todo mundo vive de máscara, imagine dentro de uma televisão. Todo mundo aí vive de máscara, imagina lá dentro, todo mundo disfarçado, né? Então eu também vou me disfarçar. Vou parecer um nerdzinho, vou lá. Eu vou lá, mas quando eles menos esperar, em uma das suas gravações, eu irei me revelar diante de todas as câmeras e eu mostrarei qual é a verdadeira face de cada um. Eu nasci no dia 19 de julho de 1989. Eu nasci para profetizar, para levar a palavra de Deus. Você de roxo mesmo, vem pra cá. Vamos mostrar pra todo mundo quem você é. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Fala pra eles quem você é. Conta pra todo mundo quem você é. Fala. Eu tenho nojo do meu marido. Tenho nojo de tudo que dele. Ele bebe, ele bate em mim, ele bate em meus filhos. Ele leva prostituta e homens pra minha casa. Eu não sou feliz. Mas quando você tá no programa é tudo uma beleza? Ah, eu sei, vamos fazer uma brincadeira assim, ó. Coloca a máscara. Meu casamento? O casamento é lindo. Meu marido é maravilhoso. A gente sai toda noite pra jantar. A família é ótima. Agora tira a máscara. Tira. Fala. O que você falou? Eu não sou feliz! O que você falou? Começa Eu a... não sou feliz! Tenho dó de você. Eu tenho dó de você. Vai. Tenta resolver essa vida sua. Essa vida que já tá no lixo. Quantas vidas, meu irmão, que está aí com o casamento quase acabando? Meu irmão, para e pensa agora. Quantas vezes você chegou na sua casa, olhou pra sua mãe e falou, mãe, eu te amo? Ou você preferia usar uma máscara dentro de casa, eu sou uma coisa, fora de casa, eu sou outra? Na igreja a gente vê isso, né? Dentro da igreja, a pessoa é certinha, mas fora, não estou aqui para julgar ninguém, mas basta da sua consciência. Você aqui mesmo, você, vem pra cá, vem contar a sua realidade pra eles. Você que é a queridinha de todas, você que é a belinha de todo mundo quer você, todo mundo quer o autógrafo de você, mas conta pra eles como que é a sua vida. Conta. Sou feliz. Conta pra eles, tira toda essa máscara, tira toda essa máscara e conta pra eles como que é a sua vida. Eu não sou feliz. Eu fiquei sabendo. Não.
chance, tá? Eu posso cortar seus braços, passar a faca bem na sua cara se você continua vivinha. Você prefere isso ou prefere morrer? Eu prefiro morrer do que ficar imperfeita! Tenho dó de você. Tenho dó de você. Vai, 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 tenta resolver sua vida, vai. Muitas pessoas não vivem assim, né? Prefere morrer do que ser feio, do que ser imperfeito. Meu irmão, Deus te criou assim. Deus te criou para ser um homem, para profetizar, para levar a palavra de Deus. Você nasceu um dia. 19 de julho. 19 de julho. 19 de julho. Vai te salvar, vai te salvar. Vem! Você mesmo! Você mesmo! Ah! Você que é o gatinho de todas as menininhas! Você! Conta pra eles agora a sua verdadeira cara. Não, eu sou assim, eu sou mesmo. Eu sou assim. Não. Quem te contou isso? Quem te contou isso? Você fala saber, meu irmão? Fala pra Quem eles. te contou? Eu sou viciado. Eu sou viciado. Sou viciado. Sabe isso daqui? O seu amor dos pais, meu irmão. No teu amor dos pais, decidiu procurar o amor que não tem dentro de casa, lá fora. Achou que as drogas ia ser melhor. Mas isso é momentâneo, meu irmão. Não. Tenho dó de você. Não. Tenho dó de você. Meu pai não me ama. Tenho dó de você. Vai até seu pai. Vai antes que você perca ele também. Ninguém que me amava. Minhas mães. Entrei no mundo das drogas, vestia uma máscara, achava que tudo que estava acontecendo dentro daquela televisão era assim. Mas uma hora essa máscara cai, uma hora a falsidade acaba. Sabe, meu irmão? Ai, desculpa. Eu esqueci que eu tô no meio de pessoal de igreja, né? Esqueci. Desculpa, né? Na frente de vocês eu não posso. Mas atrás eu posso, né? Na frente de vocês eu não posso. Mas escondido eu posso, né? Quantas pessoas não vivem assim? Na frente, é uma beleza. Atrás. Sabe, meu irmão? Eu lembro muito bem quando eu tinha meus 14 anos e ia pra missa. Quando chegava a missa, minhas pais estavam lá, eu fugia para um trilho que tinha do lado da igreja. Ficava lá com meus amigos, fumando. Ficava lá. Daí quando chegavam os irmãos da igreja, quando acabava a missa, eles passavam por lá, a gente se escondia. Colocava a torna na boca e se escondia ali. Sabe, meu irmão, mas um dia eu percebi uma coisa. Meus pais e minha família não estavam vendo o que eu estava fazendo. Mas existia uma pessoa que estava olhando para mim. Quando eu olhei para o céu, vi que Deus via tudo que eu fazia de errado. Na frente de vocês eu não posso, mas escondido eu posso. Mas de Deus, ninguém esconde nada. Eu só queria ouvir Jesus te ama. Eu só queria ouvir uma palavra de Deus. Eu só queria que você chegasse pra mim e falasse: meu irmão, Deus te ama, Jesus te ama, mas ninguém teve coragem de falar comigo. Eu só queria isso. Eu só queria isso. O que foi, Efraim? Você está sozinho, não é mesmo? Ninguém pode te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Ninguém se importa com você. Você está sozinho. Sozinho. Ai, Efraim, você é meu. Sou meu. Olha o que você fez. Você é louco. Completamente insano, Efraim. Você sequestrou pessoas de um programa de televisão. Após que a polícia vai invadir esse lugar, a polícia vai matar você. Não, melhor não. Isso é um bandidinho qualquer ser morto pela mão da polícia.
Mas agora, Efraim, imagina a notícia. Jovem sequestra pessoas em um programa de televisão e em seguida se mata diante das câmeras. Tá esperando o que, Efraim? Pega essa arma, põe na cabeça e se mata. Se mata. Se mata! Eu vi outra voz. Eu vi outra voz. Efraim, calma, Efraim. Sou eu, o Espírito Santo. Efraim, o sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado. Hoje você pode e tem o poder da decisão. Está em suas mãos. Jesus não desistiu de você, Efraim. Ele está aqui, tão certo como eu mesmo. Ô meu irmão, não sei o que você pode sentir, mas eu tenho certeza, pela honra e glória de Deus, Deus entra nessa coração. Convido você a ficar de pé nesse momento. Nosso grupo tem 6 anos que está por aí levando a palavra de Deus de uma forma diferente. E nós temos como lema evangelizar de uma forma diferente. Eu convido nesse momento você dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Segura bem forte, meu irmão. Segura bem forte. A gente vai colocar as mãos como se fossem namorados. Por causa que esse sentido, meu irmão, vai falar assim. Quando nós seguramos a mão assim, significa união, meu irmão. Eu sempre falo pro meu grupo que sozinho a gente não consegue nada. Muitas vezes, quando está no momento de desistir tudo, de largar tudo, eu pego na mão de cada irmão que está aqui, ó, e vou até no fundo, meu irmão. Eu já desisti da caminhada durante 3 vezes. 3 vezes eu voltei pro mundo, meu irmão. Eu já usei drogas, já bebi, meu irmão, já tive relacionamento com homem. Hoje eu não tenho vergonha de falar disso. Hoje eu levo a palavra de Deus para todas as pessoas. E hoje eu tenho uma namorada maravilhosa que está aqui, que está comigo levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Não importa o que seja, não importa o que falam de mim, não importa, olhe para mim e fala isso. Já fui muito apontado, meu irmão. Já fui muito apontado até mesmo dentro da igreja. Mas eu não larguei Jesus, eu não desisti. O demônio pode ter tirado 3 vezes, meu irmão. Mas eu segurei na mão de cada um que está aqui, ó. Segurei na mão de cada um que está aqui, ó. Segui em frente. Há 6 anos ele me aguenta. Esse aqui é uma pequena parte do nosso grupo. Nosso grupo são 25 pessoas. E eles estão espalhados por aí, levando a palavra de Deus de uma forma diferente.